E falando de fonte, tem artista que quer descobrir a todo custo qual é a fonte que passou a informação pra você? Eu tenho um caso engraçadíssimo. Eu já fui intimado a aparecer na delegacia, a prestar depoimento numa delegacia, por conta do Gugu Liberato. E aí, na época, o Gugu morreu. O Léo Dias identificou a existência de um rapaz, que é o Thiago Salvático, que se apresentava como namorado e tal. E quando eu entrei nessa história, eu acabei abrindo um mar gigante. Então, fui eu que trouxe a notícia de que o Thiago Salvático tinha aberto um processo de pedido de reconhecimento de união estável. Fui eu que trouxe à tona todas as fotos íntimas e pessoais do Thiago com o Gugu Liberato. Os detalhes da relação do Gugu com o Thiago, de conversas íntimas, etc. Outros detalhes da briga que eu trouxe, né? Quando teve a ruptura entre os filhos e a mãe. Tudo furo de reportagem meu. Isso foi 2020, 2021. Eles foram fazer as pazes, eles foram ficar tranquilos, eu acho que 2023, que eles resolveram fazer as pazes. Mas durante 3 anos, era assim, sempre tinha uma notícia atrás da outra. Só que a família do Gugu achou que a minha fonte fosse a Rosemiriam, porque eu tava dando muitas informações, muitos furos. Só que eu acho que eles só se atentavam aos furos de reportagem que eu dava, que não eram tão positivos em relação ao espólio ali do Gugu, que era chefiado pela Aparecida Liberato e tudo mais. Mas eu dei várias notícias que não eram positivas sobre a Rosemiriam também. Mas eles achavam isso ao ponto de você dar essas coisas, a mulher sendo a mãe dos filhos, você não tá entendendo, recebendo toda essa avalanche de notícias. Você não tá entendendo o inferno que foi na minha vida isso. Por quê? Eles entraram com um pedido na justiça para que eu fosse localizado e conduzido coercitivamente até a delegacia, que tem é o primeiro DP que tem aqui na Liberdade, para prestar depoimento, para falar de onde que eu estava tirando aquelas informações. Só que esse inferno que eles fizeram na minha vida foi muito pesado. Por quê? Mandaram um oficial de justiça e viatura na porta da casa da minha mãe, na porta do meu trabalho, do meu antigo trabalho, em todos os endereços que eu já tinha morado, menos no endereço que eu morava na época. E foi um inferno. Durante assim, uns 7 meses, eles estavam nessa caçada aí pelo meu paradeiro. E o oficial de justiça, juntamente com uma viatura policial para eu ser conduzido. Até que eu tomei conhecimento disso, porque a minha mãe, minha mãe é professora. Um dia que ela estava de folga na casa dela, ela ficou desesperada, porque ela falou: Gabriel, o que está acontecendo? Tem um oficial de justiça fazendo um escândalo aqui na porta do prédio, tem uma viatura aqui, eles querem te levar. Eu falei: mas o que está acontecendo? E aí foi quando eu tomei conhecimento de que eles estavam nessa caçada por mim. A minha advogada entrou em ação, a gente se manifestou ali nos autos e falou: não precisa desse escândalo todo. O espólio do Gugu tá lá. Gente vai até a delegacia e dá o depoimento sem problema nenhum. E aí, foi muito engraçado que nesse interrogatório que o delegado conduziu comigo, as perguntas eram sempre condicionadas assim: foi a Rosemiriam que te deu tal informação? Como que você obteve essa informação? E eu falando pro advogado, pro delegado, falei: eu tô protegido por lei, eu não tenho que divulgar, né? Se quer saber, abre um processo e a gente leva pros autos, né? Só que o delegado foi muito legal comigo, minha advogada estava do lado, ele colheu o depoimento ali e tal, não sei o que, ele falou: agora eu encerrei, tudo que você disser é só uma conversa informal aqui entre a gente. E aí o próprio delegado falou assim: cara, que idiotice, é a primeira vez que eu tenho que interrogar um jornalista pelo trabalho que ele está fazendo. E é muito louco, porque eu sou próximo da jornalista, que é a Esther, próximo assim, né? A gente tem um contato com a Esther Rocha, que foi assessora do Gugu durante a vida inteira, ainda tá na frente da liderança e do espólio da família e tal, também na parte de comunicação, é assessora de imprensa do João, né, o filho do Gugu.
E a gente sempre teve uma relação profissional ótima. E de repente ela estava também envolvida nessa caçada. E em relação a mim, eu não entendi, foi absolutamente nada. Mas ok, ela estava fazendo o trabalho dela, só que eu me senti como se eu fosse realmente um criminoso. E é muito louco você pensar que o jornalista, por ser o porta-voz da informação, de repente está tendo que ser levado para uma delegacia para prestar depoimento de onde que você está tirando essas informações. Eu não sou obrigado a falar. A lei me protege nesse sentido. E ainda mais a Esther, que é jornalista, já teve um site cobrindo essa área, né? Meio... Exato. E eu achei assim, de péssimo tom. Só que aí, eles perceberam que não era nada pessoal. Por quê? Eles começaram a se dar conta, porque eu acho que não passava pelo radar deles todas as reportagens que eu produzia, só as que eram de interesse deles. Mas, por exemplo, quando surgiu aquele outro rapaz lá, o Ricardo Rocha, alegando ser filho do Gugu e tudo mais, cara, eu também fiz uma cobertura intensa daquilo. Até o último andamento fui eu que dei, sabe? Eu falei, cara, o cara tá pedindo aqui a reabertura do caixão do Gugu pra fazer o teste de DNA, porque ele não tá aceitando o DNA que foi feito. E aí, nisso, a família veio e ficou mais calma comigo. Aí encontrei a Aparecida Liberato, ela foi uma fofa. Encontrei o João também num evento, foi fofo. A própria Esther Rocha. Então eles perceberam que eu não tava atuando em prol de alguém. A favor de alguém. Eu tava atuando em prol da informação, gente. Exato. Que foi um puta de um escândalo. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, só que a gente hoje vive num momento, e eu acho que os profissionais aqui da Jovem Pan também entendem muito disso, que criou-se o hábito de criminalizar o jornalista. A gente é só o emissário da informação. Nós não somos os agentes dos casos. A gente é só emissário. O nosso trabalho é apurar, é trazer à tona tudo que está acontecendo e que as pessoas não querem que você aí saiba, sabe? E eu tenho esse tino jornalístico comigo. Eu falo, cara, isso daqui é uma notícia super importante. Eu vou noticiar. E aí o fato de eu não ter amizade com os famosos me permite não ter rabo preso com ninguém e noticiar com tranquilidade. Isso aí. Pra encerrar, vamos falar de... Falo demais. Não, é assim que a gente gosta. Pra encerrar, vamos falar de Mara e Xuxa? Vamos lá. Você foi no show da Xuxa? Uhum. Foi, né? Foi no primeiro show. Tá gostando do conteúdo? Então ative o... Eita porra. Tá gostando desse conteúdo? Então assine o nosso canal.